Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Dessa vez pré-GP da Grã-Bretanha, etapa de Silverstone, palco tradicional do esporte a motor. Abrindo para geral, eu e o Carlos Costa mais uma vez na companhia de Guilherme Longo, repórter do Motorsport.com, e claro, ele, Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN. Falaremos de MotoGP, Mundial de Superbike, brasileiro de moto velocidade, rally. Hoje o programa tá cheio. Fausto, seja muitíssimo bem-vindo, maratona aqui hoje. Pois é, o que nos deixa todos muito satisfeitos, agenda cheia de emoção. Vamos lá, largada, começando mais um podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil, trazendo o melhor do motociclismo esportivo no Brasil e no mundo. É isso aí, Gui, seja bem-vindo à etapa de Silverstone por vir. GP lá na Inglaterra, sempre uma expectativa boa, né? Silverstone tem uma aura diferente. E claro, o noticiário da MotoGP, apesar de não termos tido uma etapa neste último fim de semana, ele continua pegando fogo. Tem notícias sobre KTM, claro, na semana passada ainda veio à tona a situação do Jorge Martin ali em litígio com a Aprilia. Mas hoje a gente vai passar por vários tópicos aqui, seja bem-vindo. É isso aí, salve, salve galera, um abraço para todo mundo aí que tá vendo mais uma edição do Podcast, um GP em Silverstone que promete dentro da pista, mas fora também, né? Muitas notícias, tá na hora do mercado de pilotos começar a se movimentar e eu acho que é o fim de semana perfeito para isso. A gente tá completando oficialmente o primeiro terço da temporada, né? Essa é a 8ª etapa de 22, então o primeiro terço é concluído nesse fim de semana lá em Silverstone. E eu acho que já está na hora da gente começar a ver aí os desenvolvimentos do mercado de pilotos. Pegando esse gancho mesmo, Gui, contigo trazer à baila o mercado de pilotos, parece que tem um certo competidor da KTM que está aí na mira da Pramac Yamaha. Que história é essa? Conta pra gente. É isso aí, minha gente. Enea Bastianini começou a temporada um pouco mais em baixa, mas agora parece que está realmente se encontrando com a moto da KTM. Teve uma boa etapa no último fim de semana e agora surgem informações de bastidores que a Pramac teria interesse nele para 2026. E seria o que eles falam, Fausto, eu quero a tua opinião. Eles falam que seria uma dupla de um novato com um experiente e aí falam inclusive até do Toprak entrar no meio cumprindo esse papel de novato. Pois o Grande Prêmio da Inglaterra é a 7ª etapa, né, de 22, né, então, mas a gente está chegando a praticamente um terço do campeonato, as coisas estão acontecendo muito rápido e as possibilidades são imensas, inúmeras, incontáveis. Se fala do Bagnaia na Yamaha, o Enea Bastianini na Yamaha, mas tudo isso está sendo, esse tapete está sendo puxado pelo Jorge Martin, né, porque criou essa situação, uma situação estranhíssima, a meu ver, ele não está agindo corretamente, mas eu fui dar uma pesquisada e ele também não agiu corretamente em 2020, quando deixou a KTM. Né? Ele estava na Moto 2 na KTM, da equipe oficial, do Akiaio, e ele usou uma cláusula, ele é bom de cláusula, o Jorge Martin. Ele usou uma cláusula dizendo que se ele não fosse, se a KTM não estivesse entre os 10 primeiros em 30 de junho de 2020, ele poderia romper o contrato. Pô, mas em 2020 foi o ano da pandemia, cara, então não teve corrida. Ninguém estava em lugar nenhum naquele momento. Pois é, não tinha top 10, não tinha corrida, o campeonato começou em julho, né, aquele acidente do Marcos e tal. Então, ele usou essa cláusula matreiramente, velhacamente, para romper o contrato com a KTM, que ficou possessa, né? Ficou possessa. Ele foi para a Ducati em 2021, ganhou corrida, e agora cria novamente uma situação de uma cláusula muito bem redigida em favor dele, mas muito dispersa em relação à outra parte, para tentar pular a cerca lá. Eu estava falando ontem, tivemos lá no Papo Mundo Moto, que foi muito espetacular, o pessoal da Espanha, né? O Pecino participou como convidado. Ele está usando essa estratégia para pular a cerca igual o Steve McQueen no Fugindo do Inferno, lembra daqueles caras? Ele está lá, pulou, quer pular para a Suíça, quer pular para uma vaga na Honda, que ofereceu, segundo consta, 3 vezes mais do que ele ganha na Aprilia. Então, até aí, tudo bem, né? Você está aí vem um contratante, te oferece o triplo, né? Pô, né? Não é para se dispensar, é para pensar no assunto e usar
os argumentos que ele tem. Não são argumentos muito éticos, porém, eu acho que vão fazer a diferença e eu acho que o Martin não fica na Aprilia. Daí a Aprilia pensa em levar para os tribunais e tal, mas também está pensando em alternativas. Uma delas é o Enea Bastianini. Então, as coisas estão mudando muito rápido. O Marc Marques foi o gatilho da confusão de 2024 e agora o Jorge Martin é o gatilho da mega confusão de 2025 que atinge o grid inteiro. Isso que o Fausto falou é bem interessante, né? Porque depois do caos que foi o ano passado do mercado de pilotos, a gente tinha uma expectativa de que esse ano fosse um pouco mais chato em termos de movimentação, que não tivesse tanta troca de piloto, etc. Mas o Martin está sendo o catalisador de uma potencial mudança muito grande. A gente está vendo aí rumores que colocam mudanças na KTM, mudanças na Yamaha, mudanças na Honda, mudanças na Aprilia. Sempre tem uma interrogação envolvendo a Ducati, a situação do Pecco. O Pecco vai continuar na equipe oficial, vão trocar por alguém, o Acosta vai para onde? Então é engraçado, a gente achava que era muito em torno do Acosta esse ano, mas uma movimentação menor. Só que ao trazer a história da saída da Aprilia à tona, o Martin tá com uma bomba no paddock. A gente tem potenciais mudanças para todos os lados esse ano, um negócio que em fevereiro a gente não esperava que fosse acontecer. Fausto, realmente o campeão reinante, aí, como diz Hamilton Rodrigues, está embaralhando todo o mercado, né? E a gente traz até notícia de rumores em torno de Enea Bastianini, mas parece mesmo que todo o catalisador vai ser o Martin. Você falou do triplo do que ele ganharia aí na Aprilia sendo oferecido pela Honda. É o caminho mais provável, na sua opinião mesmo, Fausto? Acho que sim, né? A Honda está melhorando. Agora, depois da vitória extraordinária, magnífica do Zarco, é a segunda força, né? Mas tem uma outra história também envolvida nisso aí, porque tem um empresário. Todo mundo tem empresário. O empresário ganha um pedaço do que o camarada negocia, do que o piloto negocia. Os empresários estão muito bem de vida. E o empresário do Jorge Martin é o Albert Valera, que vem a ser também o empresário do Pedro Acosta. Então, o Valera, ele ofereceu primeiro o Acosta, né, para a Honda. Aí a Honda, vamos ver tal. Agora ele quer oferecer o Martin também. Então, se a Aprilia perde e o Martin perde em qualquer situação, porque a credibilidade dele vai ficar afetada, já está, o Valera ganha em qualquer situação, né? E aí vem uma pergunta que eu passo para vocês. Vocês, se fossem chefes da Honda, aliás, o Pucci vai sair, tá arriscado perder a perna de um acidente de 1995, então ele quer se afastar do front. Substitutos prováveis, o Francesco Guidotti, ex-Pramac e ex-KTM, ou o Livio Suppo, ex-Ducati, ex-Honda, para a vaga do Alberto Pucci. Mas se você fosse o Alberto Pucci, que no momento é o diretor esportivo da equipe Honda, quem vocês levariam? Acosta, que vai completar 21 anos na sexta-feira que vem, nessa sexta-feira da corrida, ou o Jorge Martin, que vai para 28 anos. Quem vocês levariam? Boa pergunta, hein? Não fosse o acidente, ou melhor, a sequência de acidentes do começo desse ano, eu acho que eu iria de Jorge Martin, mas eu ainda não tenho, pelo menos baseado no que se viu, no pouco que se viu do Jorge Martin nesse campeonato, não tenho a certeza de uma plena recuperação dele, que imagino que acontecerá, é a nossa torcida. 28 anos não é 21, mas não é 40, né? Então ele tem aí fisiologicamente potencial de recuperação plena, mas hoje até pela questão salarial, porque para Honda contratar o Jorge Martin, eu creio vai ser uma bala maior do que para contratar o Pedro Acosta. Embora pouco maior, né? O Pedro Acosta seria o dobro e o Martin o triplo, mais ou menos. É uma grande. Se bem que a Honda tem esse orçamento, né? É dinheiro que não acaba. As duas japonesas têm grana para bancar uns salários desses. Mas o ponto principal para mim não é o salário, é a questão da saúde mesmo. Eu tô com o Carlos nessa. Eu acho que pré-acidente do Martin, eu inclusive, se fosse o chefe da Honda, faria a louca e faria uma mudança mais radical. Eu demitiria Luca Marini e Juan Mir, quebraria o contrato do Mir, que é válido até o ano que vem, para trazer os dois. Porque o Mir não provou a que veio na Honda desde que chegou. E não é 2026 que vai mudar. Então, para mim,
demite o Marini, demite o Mir e traz os dois. Porque pelo menos você tem um piloto que está na crista da onda, um Martin, que é o atual campeão, que veio numa fase maravilhosa no passado, e você tem o Acosta nessa promessa de ter uma geração futura ali já sendo moldada. É factível termos Acosta e Martin na Honda oficial de fábrica, Fausto? Eu acho bastante, acho possível, não sei se é provável, mas possível. Pelo menos um dos dois vai, e eu concordo com vocês que eu acho que deve ir o Martin, apesar da juventude do Acosta. O Acosta não tem mostrado o potencial que a gente tinha que a gente pensou quando ele subiu para a MotoGP. E aí o Acosta não vai ficar na KTM, a KTM está falida, né? Muito provavelmente, e aí ele vai para onde? Para a VR46, na vaga de quem? Não é na vaga do Franco Morbidelli, que o Franco Morbidelli é amigão, não vai sair. Vai ser na vaga, muito provavelmente, do Fábio Di Giannantonio, que vai ficar aí vai ficar olhando a Aprilia, não sei o quê. E tem um desdobramento também da KTM, eu sei que a gente vai falar da KTM, desculpa, a gente de repente pode entrar nesse assunto. A KTM vai tirar uma equipe. Eles vão pelo menos tirar uma equipe para 2026, é o que está se rolando, porque eles precisam pagar não sei quantos milhões dia 23, de 600 a 800 milhões de euros dia 23 para continuar sobrevivendo sem produzir nada. A fábrica está fechada até final de julho. Aí, quem assumiria essa equipe? Yamaha, com quem? Com o Hervé Poncharal, que foi muitos anos Yamaha. Sim. Muitos anos Yamaha. Tech 3 foi muitos anos Yamaha. E aí, tem mais vagas chegando, né? E aí uma delas, acho que pode até sobrar para o Toprak Razgatlioglu e alguém que pode ser, não sei se é o Bagnaia, pode sair o Rins, acho que o Rins vai sair. Sim. Tá? Acho que o Quartararo fica e o Rins sai. E aí o Miguel Oliveira e o Miller também estão ali na prorrogação, né? Estão com dificuldades. Então, pode ser que abram 4 vagas na Yamaha. E o Di Giannantonio deu uma declaração muito interessante que ele falou assim, ó, a moto do Marques não tem nada de diferente da minha e da do Bagnaia, porque ele é diferente. A diferença é o talento extraordinário que ele tem. Então, essa 25 do Di Giannantonio, que não está correspondendo, e essa declaração diz que ele está desmotivado, né, porque está tomando pau do Bagnaia, está tomando pau do Alex Marques, do Marques nem se fala. Então, acho capaz dele rodar e entrar o Acosta num estágio na VR46 para, no futuro, ver o que acontece. Acho que nunca teremos 2 espanhóis na equipe oficial de fábrica. O Alex Marques o Marques vai levar o Alex. Acho que não vai. Nem o próprio Pedro Acosta teria vaga na Ducati oficial pelo fato de não ser italiano. Mas no futuro tudo pode acontecer. Porém, tá essa bagunça. A gente achava que não ia ter uma bagunça maior do que teve no ano passado. Está tendo, ou parecida ou maior do que em 2024. Caos total no mercado, Guilherme. E o Fausto falou sobre a situação da KTM, né? Vale até trazer uma informação que está vindo aí da imprensa europeia. O Fausto bem falou, né? Até 23 de maio, a KTM tem que pagar mais ou menos 30% das dívidas que ela tem, que hoje está na casa de 2 bilhões de euros. Há uma preocupação muito grande... 2,3. É isso. Há uma preocupação muito grande se ela vai, de fato, conseguir bancar esse valor ou não, mas o que surge agora, vindo da imprensa europeia, é que a KTM deve ter um aporte financeiro muito grande vindo aí essa semana através da Bajaj. A Bajaj que já tem um envolvimento com a KTM e agora a informação que vem é que eles pegariam aí um empréstimo de 566 milhões de euros para ajudar no pagamento dessa parte da dívida que tem que ser paga de 23 é sexta-feira. Tá aí já. Então seria um alívio muito grande ali para a KTM, é 1/3 da dívida, aumentaria o envolvimento da Bajaj dentro do grupo do Pierce Mobility, e a informação é que esse empréstimo já tem garantias do JP Morgan Chase, do Banco de Singapura e do Citigroup, então 3 grupos financeiros muito fortes aí do cenário internacional. Agora, se isso vai ser suficiente para demover a KTM da ideia de tirar uma das equipes aí da MotoGP, é uma quem vai outra sair história. É a Tech 3, né? Que é a Exatamente. satélite, mas como o Fausto falou, vai para a Yamaha. A Yamaha tem aporte hoje, e de 2 motos para 6 em 2 anos é curioso, mas mudaria muito o cenário da MotoGP, né, Fausto? Ela vai ficar do tamanho da Ducati. Ela vai ficar confirmada, essa hipótese, é uma hipótese, né? Ela vai ficar do tamanho da Ducati. Então, a Yamaha aí tende a avançar, porque a Honda tem 2 equipes, a Yamaha
pode ter 3 equipes, vai ficar do tamanho da Ducati. Mas esse aporte de capital da Bajaj, do Rajiv Bajaj, lá, que é o presidente da Bajaj, tem um acordo. O acordo dele é com o Peter, né? E o Peter Group e tal. Então, ele titubeia em injetar essa grana toda na KTM, né? Ele falou que quer uma solução sustentável. E acho que o débito é 2,3 bilhões, portanto 30% é quase 800 bilhões. E com 800 milhões de euros. Mas a KTM deu um prejuízo de 30% no ano passado. Deu um prejuízo no ano passado de 1 bilhão e 200. Porra, a KTM está muito mal, muito mal. Então, o próprio Peter está com as ações dele sob custódia, porque ele não pagou um empréstimo para uma empresa lá que o camarada faz parte do conselho da KTM. Ele não pagou um empréstimo para os escapamentos, não lembro o nome do escapamento. Ele não pagou um empréstimo de 80 milhões de euros e o cara quer tomar as ações dele. Então, a situação da KTM é aquele balaio de gato, salve-se quem puder, e as equipes. Quem comprar, que seja a Bajaj, ou a KTM, o Hamilton, a Red Bull, esses papos todos que estão acontecendo, vai querer investir numa equipe que não vence desde 2022, né? Desde que o Miguel Oliveira saiu, não vence. Então, acho difícil esse investimento para as corridas continuar. Então, se sobreviver, vai ser até 2026, mas em 2027 é muito certo que não teremos a KTM no grid. E é uma pena, né? Porque a gente já tinha 6 marcas, agora temos 5, provavelmente teremos 4. A BMW disse que sonhava em dar ao Toprak uma moto de MotoGP, mas não vai investir porque não precisa, não quer gastar essa grana toda, que é uma grana preta, no mínimo para se destacar, 30 milhões de euros por ano. E os caras não vão fazer isso. Então, a situação da KTM é muito complicada e isso respinga nos seus pilotos. Vinhales vai para onde? Yamaha? Não vai Yamaha, ele não vai. De novo, não. Foi demitido por justa causa. Na Honda ele não vai. Chutou a moto. Aí ele vai para onde? A Aprilia ele também não vai. Para onde vai o Vinhales Mundial em de 2026? Sim. Provavelmente o Mundial Super, mas o que é uma pena, né? Que é um dos pilotos mais talentosos do grid, mas é maluco, e aí maluco se prejudica em geral, né? Mesmo a pé. É isso. É engraçado, né? Porque o Toprak tá sempre aí rondando o mercado de pilotos da MotoGP também. E a gente agora foca um pouco mais na questão pista, porque esse GP da Inglaterra representa um ponto importante no decorrer do campeonato, conforme você trouxe na questão dos terços aí. E depois do que aconteceu em Le Mans, não só a vitória espetacular do Johan Zarco, mas os pontos que o Marc Marquez somou frente aos seus rivais pelo título, o Marc segundo colocado, mas vencendo sprint e consistente, né, apesar do caos da chuva lá na França, Alex caindo e Bagnaia zerando. O Bagnaia agora tem a última chance de reagir nesse campeonato, você acha, Gui? Olha, a última eu acho muito difícil porque tudo pode acontecer. O Marquez pode ter uma sequência de 3 quedas consecutivas e o Bagnaia enfileirar 3 vitórias. Isso pode acontecer. Mas eu acho que assim, no momento a diferença é de 51 pontos. Vamos trazer a situação do campeonato para vocês. Marc Marquez, 171. Alex Marquez, 149. Então, 22 pontos de vantagem para o Marc. E o Pecco Bagnaia, 120. Então, 51 pontos de diferença entre Marc e Pecco. Mas Silverstone pode ser uma prova que termina de desanimar o Bagnaia. O Bagnaia já está fazendo uma temporada complicada, uma temporada apagada, resultados bem abaixo do que a gente esperava. É difícil, ele precisa começar a reagir, ele tem que começar a entregar resultados. Deixa eu ver o histórico do GP da Grã-Bretanha em termos de vitórias. O último vencedor foi Enea Bastianini com a Ducati, depois Aleix Espargaró. Pecco Bagnaia venceu em 2022 e o Marquez, a última vez foi 2014. Quartararo venceu em 2021. Isso. Né? E o Alex Rins venceu em 2019, aquela chegada que ele passou o Marc Marquez na última curva da última volta, ganhou por 12 milésimos de segundo. Lembrando. Ou seja, que se a gente teve 7, né, o Guilherme? Se a gente agora tem 7 vencedores diferentes em Le Mans, nós temos quantos vencedores diferentes lá? 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nas últimas 8.
Tomara que tenhamos um nono, né? Seria divertido. Lembrando que nesse período de 2020 cancelado por conta da pandemia e 2018 cancelado por conta das chuvas. E 2023 venceu o Alex Espargaró de quê? De Aprilia. Venceu de Aprilia. Então é uma pista que favorece a Aprilia, é uma pista que favorece a Yamaha, é uma pista que favorece a Ducati, todas favorecem. E o Enea Bastianini, quando venceu no ano passado, venceu as duas, venceu a Sprint, venceu a corrida principal e agora tá rifado, né? Olha como é que as coisas mudam, né? Tá rifado o Bastianini. Tá realmente. Mas no caso do Bagnaia, Fausto, você acha que é um momento agora ou nunca pro Pecco em Silverstone, ou você concorda com o que ainda é um pouco cedo? Eu acho que o Bagnaia está numa situação muito difícil. O Bastianini falou assim, a culpa foi do Bagnaia que freou antes. Mas o Bastianini foi punido, né? Foi cumprir volta longa. Então, logo, os comissários não concordam com o Bastianini. Porém, ele disse assim, o Bagnaia freou muito antes. O Bagnaia é 2 vezes campeão do mundo, 2 vezes vice-campeão e já tá virando chacota, né? O cara freou antes e tal. Então acho que o Bagnaia precisa recuperar a força mental. Ele já venceu em Silverstone, a Ducati venceu no ano passado, ele venceu no ano retrasado, precisa recuperar. Porém, Marc Marques vai com tudo, de novo, mais uma vez e sempre. E mais uma vez o Alex Marques, que anda bem em Silverstone, pode perturbar a vida do Bagnaia de novo. O Fausto citou o incidente do GP da França envolvendo o Bagnaia. Essa reação do Pecco é muito difícil pelo momento que ele traz consigo no campeonato, né? E aí, eu queria expectativas gerais de vocês dois para o GP da Grã-Bretanha, porque o próprio Fausto trouxe, e você confirmou aqui nas estatísticas, né? Múltiplos vencedores de diferentes marcas, então pode ser uma corrida bem maluca, né? Sim, sobre a questão da recuperação do Pecco, né, muita gente que assiste vai falar assim, nossa, mas em 2022, quando ele conquistou o primeiro título, ele compensou um déficit de 90 pontos, ok, mas era ele versus o Quartararo no momento que a Yamaha estava entrando já em queda de performance. Não à toa a gente está vendo o Quartararo nessa boa fase aqui, fazendo pole, fazendo pódio, e as informações que aparecem são primeiro pódio desde 2023, primeira pole desde 2022. Então o momento era outro. E querendo ou não, o Marques, apesar das quedas, ele está vivendo uma temporada histórica. Se não fosse a queda no GP das Américas, teria vencido. Se não fosse a confusão na França, quem sabe o que teria acontecido. E por aí vai. Então o Marques ele tá numa performance muito interessante. E agora a gente chega em Silverstone, que é uma pista que realmente pode acontecer de tudo, como o Fausto falou, favorece a Aprilia, é boa para a Yamaha. Mais uma pista que é interessante para a Yamaha. Será que a gente não pode ter o Quartararo se enfiando aí no meio de novo, atrapalhando um pouco essa briga, tirando pontos, talvez do Pecco, talvez do Alex, deixando o Marc até numa situação mais tranquila? Então, é um fim de semana para a gente prestar muita atenção. E eu acho que, com o momento, a gente está debatendo agora, nos minutos anteriores, a Silly Season, todos os rumores que colocam todo mundo em todos os lugares. Eu acho que o que pode acontecer esse fim de semana vai começar a jogar as peças do quebra-cabeça no lugar. E quem sabe com chuva também no GP da Grã-Bretanha, né? A expectativa é de talvez chuva bem de manhãzinha por lá. Se essa chuva se estender um pouco, ou enfim, se for forte o suficiente para deixar a pista melada, o caos pode reinar mais uma vez. Fausto. Pois é, previsão de chuva. Cara, o Marc Marques ganhou 9 de 12 corridas, né? Acho que ele não ganhou, ele caiu, sabe? O Marques é o favorito. Agora, para a segunda colocação, Alex Marques, né? E a Yamaha pode chegar, porque é uma pista onde a Yamaha já venceu, onde a Suzuki, que era uma cópia da Yamaha, que acabou se revelando até superior em 2020, também já venceu. Então é uma pista travadinha, né? Tem chegada em curva e tudo mais. Então acho que a Yamaha e talvez a Honda pelo momento, mas especialmente a Yamaha pela agilidade do 4 em linha, são muitas curvas, ela pode perturbar. Acho que é Marc Marques na frente e a briga pelo pódio entre Alex Marques, Quartararo, o próprio Bagnaia, o Zarco vindo animado de uma boa corrida. Então acho que pode dar. O Zarco já andou bem lá de Moto2, então é briga pelo segundo e terceiro, porque em condições normais, seja sob sol ou debaixo de chuva, como diz a música, é Marc Marques.
Você que está com a gente, palpita aqui na área de comentários. Se está ouvindo no agregador de áudio, manda nas nossas redes sociais. Quem vence o GP da Grã-Bretanha de MotoGP em Silverstone? Manda aqui a sua opinião, interaja conosco, não esqueça da curtida se estiver aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. Claro, manda o programa via agregador de podcast para a galera que vocês sabem que gosta de corrida. Guilherme, alguma consideração derradeira aí sobre MotoGP antes de passarmos para outros tópicos aqui deste podcast? Não, vamos acompanhar as notícias, vamos acompanhar as novidades. É o reencontro do paddock desde o surgimento da notícia da possível saída do Martin da Aprilia. Então vamos ficar de olho na repercussão e talvez declarações, né? A Aprilia até agora não se pronunciou oficialmente sobre isso. Duvido que vá por questões jurídicas, mas nunca se sabe. As partes, creio, serão questionadas sobre este assunto durante as entrevistas lá em Silverstone. Vale uma pincelada de Diogo Moreira, Moto2 também. Fausto, o Diogo vem aí num momento bom, né, de recuperação plena aí, na Moto2 e claro, a gente fica na torcida por mais um bom desempenho dele em Silverstone. Pois o Diogo está numa boa fase, mas precisa chegar no pódio, né? Precisa chegar no pódio, quem sabe ele consiga em Silverstone. No ano passado a vitória foi do Dixon, local, né? Pode chover que o Dixon vai estar local. E em 2023, vitória do Aldegger, que é outro candidato a disputar pódio com essa turma toda, né? Porque a GP24 é a moto, né? Então o Aldegger também nessa equação. Tomara que o Diogo precisa de pódios, precisa de resultados constantes no top 5, mas sobretudo precisa de pódio. Vamos para a 7ª etapa, ele ainda não subiu no pódio, teve perto 2 vezes, teve perto 3 vezes e fez uma corrida muito boa, um início muito bom, mas o que conta ponto é a volta final, é em cima da linha de chegada. A gente espera que ele consiga isso lá em Silverstone. E só na Moto3, José Rueda, franco favorito, né? Ângelo Piqueiras tentando se recuperar. No ano passado a vitória foi do Ortolá e no ano anterior acho que foi do Alonso, mas o momento é todo da KTM, é todo do Rueda na Moto3. Vamos de um mundial para outro, Guilherme, porque tivemos neste fim de semana etapa tcheca do Campeonato Mundial de Superbike em Most, é isso? É isso aí, minha gente. Mundial de Superbike voltando à ação em Most, na República Tcheca. Vamos então, classe por classe, para a galera aqui ficar por dentro de todos os resultados. Na classe principal, o Mundial de Superbike, 2 vitórias de Toprak entre as 3 corridas. O Bulega venceu a 3ª, então conseguiu dar uma controlada ali na situação do campeonato. O Bulega mantém a liderança, 252 pontos para o piloto da Ducati. O Toprak agora se aproximou. O piloto turco da BMW tem 221, enquanto Danilo Petrucci com a Ducati está em 3º, mas bem mais distante, lá com 146 pontos, Fausto. Um Mundial de Superbike que está realmente focado entre Bulega e Toprak. Pois o Mundial de Superbike, assim, é uma categoria. O Mundial, ele tem um regulamento muito difícil de se acompanhar. Eles agora diminuíram o fluxo de combustível da BMW, da Ducati. Eles estão toda hora mexendo no regulamento. Eu não acho que isso seja bom para o esporte, mas é nítido que a Ducati, com um fluxo menor ou maior, se destaca. O Toprak está levando no braço, está levando nas frenagens. Eu vi as corridas, ele chega na frenagem, essa traseira sai do chão, ele vem, passa, espalha. E o Bulega e o Iannone tiveram um acidente gravíssimo na sexta-feira. Não achei nem que o Nicolo fosse correr, porque ele, a moto saiu capotando e tal. Felizmente deu tudo certo para ele. Ele perdeu 2, né? Mas na final, na corrida final, o Toprak no gancho ali para se manter na frente, apontou na reta, bandeira acenada, o Bulega jantou na reta, como já tinha feito várias vezes antes na reta. Então, a situação é difícil. O Toprak tem uma tarefa muito complicada de compensar o melhor equipamento do italiano. E o Petrucci está ali, 3º, é o melhor entre as equipes independentes, é um piloto extremamente talentoso, já está meio no declínio da carreira, foi piloto oficial do Ducati, venceu corridas na MotoGP, venceu corrida na Moto América, venceu corrida no Dakar. Então é um piloto super versátil. Parabéns para ele por continuar competitivo depois de tantas temporadas, frente aos pilotos que estão à frente dele, que é difícil bater, e à frente do Álvaro Bautista, que disse que quer renovar o contrato. Você renovaria o contrato do Bautista com 40 anos? Não sei, eu acho que não renovaria não, cara.
chamava alguém da moto da Super Sport, não sei. Levava alguém da MotoGP, não sei. É um questionamento interessante, né? Qual o momento certo? É aquilo que a gente falava um pouco do Rossi também, né? Qual o momento de parar? Qual o momento de sair da equipe oficial para correr numa equipe satélite? Mas continuando lá em Most, vamos para o Mundial de Super Sport. Tivemos vitórias de Jaume Maziá e Canon Chu em um fim de semana que foi um desastre para os líderes. Os primeiros colocados do campeonato não tiveram bons resultados. Mesmo assim, o top 3 se mantém inalterado. Stefano Manzi mantém a liderança, né? O piloto da Yamaha fez um P26 e um P6 e tem agora 185 pontos contra 145 do Bo Bensneider e 131 do Tom Buff Amos. Fausto, mesmo com um fim de semana complicado para o Manzi, manteve a liderança do Mundial de Super Sport. Pois é, o Manzi caiu na corrida 1, mas tá andando muito bem, né? A Yamaha R9 é uma grande moto, é outro regulamento complexo que tem moto tricilíndrica, que é moto bicilíndrica, moto 4 cilindros, é uma generalizada bagunça de cilindradas, mas eu gostei da vitória do Maziá, que o Maziá era o esqueceram de mim, lembra? Ele parecia muito o Macaulay Culkin e ele chorava, que ele ficava na beira do pódio na Moto 3, ele chorava, e nego, esqueceram de mim. E ele não vencia desde a Moto 3, acho que desde 2023 ele não vencia, venceu. Mas na corrida 2 caiu, o Manzi controlou, não fez nenhum pódio, né? Ficou fora dos top 3. O Jan Onju fez segundo e primeiro, andou bem, né? Irmão do Denis Onju, andou bem, mas o Manzi segue na frente do campeonato. E o Guilherme trouxe uma notícia, né, que a Super Sport vai mudar no ano que vem, no máximo em 2027, e vai continuar o mesmo melê, porque eu anotei deixa eu ver onde eu anotei as marcas que o artigo que o Guilherme me mandou. Triumph, Daytona, tricilindro. Yamaha R7, bicilindro. CF Moto 675, tricilindro. Cove 450, 2 cilindros. Kawasaki ZX4R, 4 cilindros. Suzuki SX8R, bicilindro. Honda CBR 650R, 4 cilindros. Então vai ser aquele festival de cilindrada e cilindro. Então é muito difícil você saber quem anda melhor, porque não tem uma uniformidade nem na moto, na categoria principal, na Superbike, nem na Super Sport e nem na Super Sport 300. Então fica até difícil para o público acompanhar. Mas as corridas são sempre muito boas e o campeonato está bastante disputado nas 3 classes. Falando em 3 classes, vamos falar de brasileiros que estão mandando bem lá fora. A gente vai continuar dentro do circuito do Mundial de Superbike, lá em Most, mas agora Super Sport 300, porque tivemos pole brasileira esse fim de semana. Turquinho Maier fez aí uma belíssima pole, não conseguiu converter em vitória. Os 2 vencedores do fim de semana foram o Jeff Buis e o Julio Garcia Gonzalez, mas o Turquinho fez 2 boas corridas, um P4 e um P3, enquanto Kevin Fontainha, P14 e P10. O Jeff Buis lidera o Mundial de Super Sport 300 com 100 pontos, o Turquinho está em 5º com 69 e o Kevin Fontainha 11º com 26 pontos. Fausto, é como você fala, né? Tá faltando só vitória pro Turquinho esse ano, né? Mas tá faltando por muito pouco, né, o Guilherme Carlos? Tá faltando por muito pouco, porque as 2 corridas ele liderou. E é igual a Moto 3, né? Aí chegou na primeira corrida, cara, ele estava na última volta na frente, chegou em 4º. Na segunda corrida ele estava na última volta na frente, chegou em 3º. É um passa-repassa. E os pilotos são todos jovens, como o Humberto Maier, que eu conheço há muitos anos, e são exímios na arte de não cair, de não trombar no outro, porque ninguém tira a mão, é como uma Moto 3, é mão no fundo, improvisa a ultrapassagem, aí vem o cara por fora, linha de 5 na curva 1, impressionante. E o Turquinho fez uma grande prova, a vitória está cada vez mais perto, né? O Turquinho já tem alguns pódios, acho que ele tem 5 ou 6 pódios já, e a vitória ainda não sorriu para ele, mas está muito perto. Então, parabéns para o Turquinho, que com esse resultado subiu para top 5 no Campeonato Mundial. E, eu acho que é a melhor posição dele de campeonato. E que continue assim nessa ascendente e que consiga manter essa coragem aliada com talento e precisão para disputar até a linha de chegada, que é o que acontece sempre na Super Sport 300. É isso aí, minha gente. Mundial de Superbike que volta agora dia 14 e 15 de junho em Misano, etapa da Emília-Romanha. Teremos novamente
a Super Sport 300 com o Turquinho e com o Kevin Fontaine. Então a gente vai ficar de olho, vamos acompanhar tudo. Mas agora vamos continuar falando de pilotos brasileiros no Brasil. Tivemos nesse fim de semana a segunda etapa da temporada 2025 do Moto 1000 GP, o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Você acompanha aqui no motorsport.com as transmissões. E olha, um fim de semana movimentado lá no Circuito dos Cristais. Vamos fazer aqui uma primeira rodada de classes. Classe principal, GP 1000. Ramiro Gandola teve uma vitória dupla, mas no sábado, na corrida sprint, tivemos aí um grandíssimo susto com o Joelso Mitico, um acidente forte ali na primeira volta ainda. A gente tem o vídeo aqui do momento para vocês, pode rodar, Chuin. Ramiro Gandola fez bem demais a largada e é o líder da prova. BMW número 1 no comando, Kawasaki número 77 em segundo. Você já viu a busca ali de uma boa largada, também por parte do Agostinho Donati. Mauro Passarino são os pilotos que vêm brigando ali pelas primeiras posições. Thelmana está na briga. Eles já descem ali para a parte. Escorregou, saiu, caiu na pista. E ele fica ali. Exatamente no momento em que ele caiu da motocicleta, o piloto que vinha atrás acabou não conseguindo desviar. Um acidente que assustou todo mundo, deixou todo mundo preocupado, mas segundo os nossos colegas da assessoria do Moto 1000 GP, tá tudo ok com o Joelso, ele segue internado, observação neurológica, 96 horas por precaução, mas ele fez o atendimento no circuito consciente, conversando, foi para o hospital também conversando com os médicos, sem nenhum tipo de fratura. Grande alívio, né? É um grandíssimo alívio e não à toa as corridas foram realizadas depois normalmente. Falando da situação do campeonato, Ramiro Gandola tem 82 pontos, o Mauro Passarinho 55 e o Thelmana 41. Fausto, Ramiro passeando nesse começo de campeonato, mas a grande história é esse susto aí com o Joelso. Felizmente tudo certo com ele, né? Pois é, um acidente horrível, né? Um acidente, assim... esse é o principal motivo, é a principal razão dos acidentes letais, né? Se na primeira volta sofre uma queda, o piloto que vem atrás não consegue desviar, e não é por culpa de ninguém, é porque estava muito próximo e muito rápido, e acaba atropelando, e ele ainda bem que resvalou, mas resvalou no capacete, né? Assim, foi horroroso o acidente e a transmissão, né? Tava o Celso Miranda e o Jean Calabrese, porra, assim, apreensão completa, né? E parou a bandeira vermelha, parou o atendimento, o centro médico, e uma preocupação imensa em relação ao Joelso, que felizmente está bem. Dentro da situação, ele acabou sendo um mal menor, porque o potencial de letalidade era muito, muito presente. Aí nas corridas, o Thelmana está andando muito bem, né? Nosso brasileiro andando muito bem, depois não resistiu ao Ramiro Gandola, super experiente, ele é bicampeão, andando muito bem. O Mauro Passarino também é um piloto muito veloz, mas o Theo representou o Brasil bastante bem na classe principal Superbike. Essa pista é a pista mais técnica do Brasil, uma pista bastante difícil, e nossos pilotos lá, felizmente, saíram todos praticamente inteiros. Esperamos que o Joelso vá para casa o mais rápido possível e tenha uma completa e breve recuperação. É isso aí, ó. Vamos continuar aqui falando dos resultados do Moto 1000 GP. GP 600, vitória do João Facinelli, que se aproximou do Alex Oliveira ali na briga da liderança. O Alex mantém a ponta, 42 pontos, mas o João Facinelli tá ali, 37, coladinho. Motu 300 V Cup, vitória do Cauã Rocha, que segue na liderança da classe, tem 54 pontos contra 40 do Vladimir Correia. E para fechar mais essa rodada de categorias do Moto 1000, tivemos a estreia de uma classe nova, a Daytona 660 Cup, usando aí motos da Triumph. E na corrida do fim de semana, o primeiro vencedor da classe da história, Kaká Fumaça, Léo Henry e Herbert Pereira, completando o pódio. Fausto, disputas muito boas e legal ver o crescimento do Moto 1000 com a chegada de uma classe nova, né? É verdade, o Moto 1000 voltou, né? Teve um hiato aí de algumas temporadas e voltou forte. O Campeonato Brasileiro, a organização do Gilson Scuderer
fenomenal, tem experiência internacional. Parabéns ao Cauã Rocha, que é o grande nome da 300. Gostei da vitória do João Facinelli na 600. Eu conheci o João, ele andava de 300. Ele é grande, ele é grandalhão, né? Então, ele sobrava perna para tudo quanto é lado, o braço. Então, aí indo para 600 ele ficou como o Eduardo Burr, né? O Eduardo Burr é mais pro grande, ele que é uma desvantagem na velocidade. É uma vantagem no motocross, mas uma desvantagem na velocidade. No motocross e no fora da estrada é uma vantagem você ser de alta estatura. Parabéns então para o Facinelli e também parabéns ao Kaká Fumaça, que estreou com o pé direito, brasiliense, voador. Conheço bastante o Kaká, já fizemos algumas coisas juntos e total merecimento para ele, que é treinado pelo Alex Piva Pires aqui da nossa Center Moto Rio, que foi lá para Curvelo acompanhar o Kaká, que começou de mão no fundo essa nova categoria do Moto 1000 GP, mais uma categoria, né? São muitas, e dando chance a que todos os pilotos mostrem o seu talento, a sua habilidade no lugar certo, dentro da pista, com organização, com ambulância, com uma estrutura que dê a eles o máximo de segurança possível em um esporte sabidamente perigoso. É isso aí, como o Fausto falou, são muitas classes dentro do Brasileiro de Moto Velocidade. Temos agora as últimas 3 aqui para fechar essa etapa de Curvelo, as 3 classes da Yamaha. Yamaha R15, vitória do Enzo Ximenes com Ian Garcia e o William Santos no pódio. Na R3 Talent, a partir daqui 2 corridas no fim de semana. Na R3 Talent, Leonardo Marques dominou, venceu as 2 provas. E na R3 Cup, 2 corridas com finais, assim, alucinante, nem começa a descrever. Na primeira corrida, o Bruno Ribeiro venceu 71 milésimos à frente do Wellington Bernardes. E na corrida 2, o Wellington Bernardes venceu Carlos Costa. Chuta quanto à frente do Zamperetti? Se você falou 71 milésimos com relação ao gap anterior, eu fico... Milésimos. Eu fico na casa de milésimos em um dígito. Chute um dígito. 9. Um pouco menos, 7 milésimos. Cara, isso é o quê? 2 centímetros de uma moto para definir o resultado. Fausto, corridaças, né? Pois as Copas monomarca, elas dão chance de você ter uma igualdade de condições e o braço falar. Esse formato, tanto da R15 quanto da R3, eu acho maravilhoso e permitem aos pilotos a mostrar o seu talento. O Bruno Ribeiro já foi campeão dessa classe, o Zamperetti também é extremamente veloz e também fez uma grande corrida. Parabéns também ao Wellington Bernardi, que andou muito bem nas 2 provas, teve ali brigando e conseguiu vencer a segunda. E também parabéns para o Enzo Ximenes, né, que é o oposto do Facinelli, né? O Ximenes conheço desde, sei lá, muito pouca idade e ele tem baixa estatura. Não estou dizendo que você é baixinho não, Enzo. Ele tem baixa estatura, o que para ele é uma vantagem, mas ele anda muito bem e fala muito bem. Eu entrevisto ele desde, sei lá, 5 anos de idade e ele sempre falou muito bem. Eu ajoelhava para falar com ele, ele sempre foi articulado, como a maioria dos pilotos hoje em dia. Isso também se deve à formação que eles têm lá do próprio Jean Calabrese, especialmente do Alan Douglas, que dão a eles treinamento de comunicação, media training, né, como se fala, né, e eles conseguem comunicar muito bem o que estão sentindo. Todo mundo tem o seu espaço, a internet permite isso, o nosso programa é um exemplo disso, o nosso podcast. Então, todos eles conseguem expressar bem o que estão sentindo e o público fica muito mais perto quando sabe o que o piloto pensou naquele momento, como é que ele está celebrando, e todos esses que competiram lá sabem se expressar com muita propriedade e isso eleva o nível do esporte, eleva o interesse pelas competições. É isso aí, Fausto, Gui, vitória aí do Bruno Ribeiro, 071 à frente do Wellington Bernardes na prova 1. Na prova 2 foi a vez do Wellington Bernardes, 007 na frente do Fabrício Zamperetti na R3 Cup. Na R3 Talent, como o Gui bem disse, Leonardo Marques vencendo as 2, R15 vitória do Enzo Ximenes. Vamos ouvir os protagonistas aí das classes da Yamaha neste evento Moto 1000 GP em Curvelo. Fala galera, bom,
acabou aqui a corrida 2 aqui no Autódromo de Curvelo. Mais uma vitória, vencemos as duas no final de semana perfeito pra gente aqui, largando o último das duas corridas e ganhando as duas, então estou muito feliz, muito mesmo. Quero agradecer a todos os meus patrocinadores, a todo mundo que me ajuda, que me apoia, todo mundo que tá torcendo e assistindo. E é isso, vamos pra próxima, que é Interlagos, e vamos mais preparados para tentar a vitória de novo. Valeu! Fim da corrida 2 terminado, com sucesso, né? Estou muito feliz aí. Foi uma prova muito disputada. Estou competindo com os pilotos campeão, que são muito bons, os dois pilotos. Ontem eu achei que ia dar certo, tive alguns erros aí, pensei bem e hoje eu decidi virar o jogo aí e fiz uma estratégia que deu certo. Agora vamos para a próxima, que é Interlagos, né? Praticamente em casa. Estou muito feliz aí, somando ponto para a temporada aí do campeonato. É isso aí, minha gente. Ó, Moto 1000 GP que volta a correr daqui a pouquinho, 6 e 7 de junho. Vou passar meu aniversário cobrindo Moto 1000 GP, porque vai ser aqui em Interlagos. Inclusive, uma etapa com um formato diferente para quem está pensando em acompanhar no autódromo. Ao invés de sábado e domingo, ela vai ser na sexta e sábado. Então, se você está pensando em assistir Moto 1000 GP ao vivo do Autódromo de Interlagos, atenção nisso. Etapa sexta e sábado e não sábado e domingo dessa vez. Bom, vamos ficar de olho aí, o Moto 1000 GP sempre entregando bastante emoção, mas fazendo aqui a nossa rodada pelo Brasil, competições de diferentes disciplinas, a gente tem... Seguimos em Minas, inclusive. A gente tem Rally Minas Brasil para abordar. Roda a vinheta. É isso aí, minha gente. Saímos do Moto 1000 GP em Curvelo, mas seguimos em Minas Gerais, porque Rally Minas Brasil, segunda etapa do Brasileiro de Rally Raid, aconteceu na última semana. E olha, vitória geral da etapa, um vencedor que é um velho conhecido, mas a primeira dele. Gabriel Tomati foi o vencedor geral, mas a primeira dele como piloto oficial da Yamaha. Então, um marco aí para o Tomati, levando a melhor na classe Motor 1, à frente do Martin Duplessis e do Romando Montier. Enquanto na classe Moto 2 tivemos a vitória do Bruno Crivelin da Honda e uma dupla da Yamaha no pódio com o Gabriel Brunin em P2 e o Bruno Leles em terceiro, e na Moto Over dobradinha da Yamaha com vitória do Ricardo Bob Martins e o Luciano Gomes em segundo. Fausto, um momento interessante, né? Ver o Tomati, primeiro ano dele como piloto da Yamaha, já vencendo um rally na geral. Pois é, um grande momento da Yamaha no Rally. Eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque o nosso grande piloto, o Adrian Matting, não participou, né? Ele tá com uma lesão no ombro, ele preferiu se poupar. Vem o RN aí, sobretudo, vem o Rally dos Sertões. E o Tomati foi lá e pau na máquina lá e venceu. Piloto de 27 anos, de Divinópolis, local, lá em Minas Gerais, de Divinópolis. E o Gabriel Tomati tem também muitos resultados importantes. Ele tem uma medalha de ouro no Six Days, né? O Six Days é a competição mais antiga do Enduro, que era o Six Days Trials, que agora é Six Days Enduro. Ele tem uma medalha de ouro em 2019 nessa competição, que é maravilhosa também. E também foi bicampeão brasileiro na Moto 2, que é uma classe que as motos têm uma preparação mais restrita do que a Moto 1, né? E também venceu na Moto 1. Então, o Gabriel está em grande fase. Parabéns também ao Gabriel Bruning, parabéns ao Ricardo Martins, que botou lá a T7, venceu na MOV, com o nosso catarinense, o Luciano Gomes, na segunda colocação de 450, Yamaha YZF, dobradinha da Yamaha azulou o Minas Brasil. Foi muito bom. E a gente aproveita para falar de Fora da Estrada, que no próximo fim de semana vai ser azul também, porque tem a etapa do Brasileiro em Cuiabá, terceira etapa, né, do Brasileiro, do Campeonato Brasileiro em Cuiabá, Mato Grosso, e a Yamaha lidera com o bravo Fábio Santos na classe principal, a 450, pau na máquina, Fabinho e turma Exército Azul lá em Cuiabá. Isso aí, o Fausto lembrou da próxima etapa do Brasileiro de Motocross nesse fim de semana. A próxima do Brasileiro de Rally Raid é o Rally Jalapão, logo mais de 14 a 19 de junho. Show de bola, programação off-road devidamente passada, e vamos ouvir os protagonistas do Rally Minas Brasil neste fim de semana. Roda! Bom, chegamos ao fim do Rally de Araxá, muito feliz, mais uma etapa do Brasileiro. Foi um rally bem legal pra gente, conseguimos sair com a vitória na geral. Venci a categoria Moto 1 também. Ricardo também com a sua Super Teneré venceu sua categoria, foi muito legal.
Gabriel Brunin vinha muito bem na prova, acabou tendo um problema com seu tanque de combustível. Somando tudo, foi um resultado bom para o time. Feliz de entregar essa primeira vitória minha para a Yamaha e agora já voltar a trabalhar para o Jalapão, que é uma prova de areia, uma prova bem dura. Então, mais uma etapa do Brasileiro. É comemorar hoje e já voltar a trabalhar logo em seguida, porque já o Jalapão tá aí. Bom, minha gente, podcast de hoje passando por diferentes terrenos e disciplinas, como a gente gosta que seja, né? E claro, trazendo as manifestações de Guilherme Longo, Fausto Macieira acerca dos mais palpitantes temas do motociclismo. Gui, obrigado por mais uma participação. É isso aí, aqui sempre divertido, o Fausto gosta de falar, né, nunca acabam as pautas e não acaba mesmo. Semana que vem a gente volta para falar de GP da Grã-Bretanha, mas também de muitas outras categorias. Fausto, sempre um prazer. Da mesma forma, semana que vem todo mundo lá em Silverstone acompanhando o GP da Inglaterra. Também teremos o Mundial de Motocross, Grande Prêmio da França, Brasileiro de Motocross em Cuiabá, uma série de competições importantes que a gente vai tratar com profundidade, com precisão e com bom humor aqui no podcast. Então é isso, valeu rapaziada, aquele abraço, acelera Brasil! É isso aí, você que tá com a gente, não esquece de mandar o podcast para aquele pessoal que você sabe que gosta de motociclismo. Se você tá assistindo aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube, deixa o like. Se você tá ouvindo no agregador de podcast, envia o link e avalia aí o nosso bate-papo semanal aqui sobre velocidade em duas rodas. Eu, Fausto Macieira e Guilherme Longo, vamos ficando por aqui. Temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, pós etapa de Silverstone da MotoGP. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.